Glória a Deus, amém, queridos? Capítulo 3, Abacuque, capítulo 3. Eu quero ler o verso 2, depois o verso 17 até o 19. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na tua ira, na ira lembra-te da misericórdia. Aleluias. Israel está passando por um momento de caos, por um momento de dificuldade, momento de perseguição, de pressão, de angústia. O contexto de Abacuque é o contexto onde os caldeus, os babilônios, eles invadem Jerusalém e eles levam muitos cativos para a Babilônia. O sofrimento anunciado pelo profeta e pelos profetas a Judá, a Jerusalém, ao povo daquela terra que adorava a Deus, era anunciado, Deus havia falado para eles, alertado acerca do que aconteceria, mas o povo não se arrependeu, o povo não mudou a sua atitude diante de Deus. Então os caldeus se levantaram, os babilônios se levantaram, estavam conquistando o reino da Assíria, estavam conquistando o reino do Egito, e eles miraram para Jerusalém, para Israel, e também conquistaram Israel. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deus não tem compromisso com o reino do Egito, Deus não tem compromisso com o reino da Assíria, Deus não tem compromisso com o reino da Babilônia, mas Deus tem compromisso com Israel. Deus tem compromisso com o povo de Deus. Deus tem um compromisso com a sua nação eleita, com o seu povo eleito, o seu povo escolhido. Só que o seu povo escolhido tinha saído do propósito, e os caldeus que estavam ali próximo a eles, fazendo guerra à Síria e fazendo guerra ao Egito, resolveram fazer guerra a Israel. E por que Israel pereceu? Por que Israel sucumbiu? Por que Israel foi ao cativeiro, se era o povo de Deus, protegido por Deus? Porque esse povo deixou de seguir a Deus, deixou de viver com Deus, e foi incluído dentro desse pacote de perseguição. Agora Israel se via em crise. Profeta Abacuque estava amargando o que estava acontecendo ali, algo que havia sido dito, predito por muitas vezes, anunciado a ruína, mas o povo não deu ouvido à voz de Deus. O povo não ouviu a voz do Senhor. Agora Abacuque está escrevendo, é momento de sofrimento, é momento de crise do povo de Deus. Quero contextualizar essa palavra nessa noite para a minha vida e para a sua vida. Abacuque está escrevendo diante da crise, de uma grande crise que se instalou diante do povo de Deus, diante de uma perseguição, de um grande problema que eles estavam enfrentando. Pode ser que nessa noite, nesse dia, nessa semana, na noite desse dia, você esteja enfrentando problemas difíceis. Pode ser que nessa noite você esteja com problemas indissolúveis na sua vida. Pode ser que nesse momento você se depare com situações adversas e até impossíveis diante da sua casa. Mas eu quero mostrar para você o exemplo de um homem que mesmo diante da crise, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do inimigo perseguidor, ele não se abateu, ele não se deixou levar
pelas suas dificuldades, ele não se rendeu diante dessa crise. Abacuque, querido, ele vai fazer algo muito importante, ele não vai negar o seu problema. Abacuque não vai negar a sua crise, não vai negar a sua prova, não vai fazer vista grossa diante dos seus problemas, ele não vai se esconder dos seus problemas, ele vai deixar claro a realidade, o que está acontecendo, ele vai colocar a sua vida diante de Deus e diante daqueles problemas que estão à sua frente. Ele não vai negar os seus problemas, na realidade ele vai tratar os seus problemas não brandamente, vai tratar o problema de frente, vai encarar o problema de frente. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, como uma palavra de Deus. Você precisa tratar esse problema de frente, essa crise de frente, esse gigante de frente. Você precisa se colocar de pé, porque Deus é com você, Deus está no controle, Deus está olhando para o seu coração. Você precisa se levantar diante dessa dificuldade. Abacuque estava olhando para a situação do seu povo, diferente de muitos que se entregaram, se rendiam a tudo aquilo que estava acontecendo. Ele se levantou, irmão, ele se levantou num propósito de oração, com um espírito guerreiro forte diante da presença de Deus. E Abacuque na oração diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu ouvi o que o Senhor está dizendo e o temor encheu a minha alma. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, alguma coisa precisa acontecer dentro de nós, irmão. Precisa acontecer dentro de mim, de você, o temor. E Abacuque estava dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu tive medo, eu temi diante da tua palavra, eu tive temor diante da tua palavra. Alguma coisa está acontecendo por dentro. Preste atenção, a sua vitória começa por dentro e não por fora. Esse problema aí que você está olhando do lado de fora, você vai resolver ele por dentro e não por fora. Aleluias. Porque tudo é como você está vendo, querido. A realidade que você está vendo. Davi estava diante do Golias, um gigante de 3,5 metros. Mas para Davi, Golias era um homem normal como qualquer outro. Para Davi, Golias era mais um. Era um grande gigante, um grande problema, uma grande adversidade, mas para ele era mais um que cairia diante da presença de Deus. Como que nós estamos tratando os nossos problemas? Estamos negando? Estamos fugindo, recuando? Estamos ficando acuados, rendidos? Ou nos colocamos de pé diante da adversidade? Porque sabemos que temos um Deus que está no trono, que reina sobre a nossa vida e que está no controle o tempo todo sobre a nossa vida. Abacuque disse: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Começou a acontecer alguma coisa aqui dentro. E todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus, dou crédito à palavra de Deus, eu sei que alguma coisa vai mudar aqui dentro. Precisa mudar aqui dentro. Porque muitas vezes os meus olhos, a minha visão externa traz medo para a minha alma, pavor para a minha alma. Por isso eu preciso do temor de Deus. Por isso eu preciso dessa vitória que vence o mundo, dessa fé extraordinária. E o próprio Abacuque disse isso: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor. Nessa noite eu e você nos levantamos para ir diante dessa crise e enfrentar e vencer pelo nome do Senhor. Nós não paramos, nós não recuamos, nós não voltaremos atrás, porque Deus nessa noite está no controle da minha e da sua vida. Abacuque disse: eu ouvi a tua palavra, temi, Senhor. Aí ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a noite fica. Aviva a minha alma na tua presença, traz alegria dentro do meu espírito, porque diante da crise, diante do sofrimento, da angústia, parece que não há espaço para alegria, parece que não há espaço para avivamento. Irmão, tem um homem diante da crise, diante do problema, tem uma multidão diante do problema. O problema é de todos, mas nem todos estão lidando com o problema do mesmo jeito. Tem alguém lá no meio da crise dizendo assim: Senhor, aviva o meu coração,
aviva o meu espírito, traz uma alegria para o meu interior. Eu não quero ser como os demais, eu preciso ver diferente, eu preciso entender diferente esse momento na minha vida. Eu sei que o Senhor está no controle, por isso me aviva por dentro, notifica o teu propósito em mim por dentro, porque eu sei que se o meu interior estiver levantado, eu sei que o lado de fora não vai fazer muita diferença. A gente para muito, irmão, diante das situações que nós olhamos. A Bíblia diz assim, que nós devemos viver por fé e não por vista. E às vezes nós vivemos ao contrário, nós vivemos por vista e deixamos a fé de lado. Agora a vitória que vence esse mundo, a vitória que vence essa crise que você está passando, a vitória que vence esse problema e a adversidade que você está vivendo, se chama fé. Fé diante da presença do Senhor. E esse homem, diante da crise, como todos, ele estava clamando: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Existe uma diferença para aqueles que ouvem a palavra e temem diante da palavra, se rendem diante da palavra. O que vai acontecer, querido? Eu e você ouvindo a palavra de Deus, a nossa alma vai ser avivada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, irmão. Tem gente agora assistindo o Fantástico que não está tão fantástico assim. A fé não vai vir ouvindo o Fantástico. Tem alguém talvez assistindo uma novela, um filme, a fé não vai vir por isso. Eu e você estamos aqui nessa noite ouvindo a palavra. A fé está sendo acrescentada no nosso espírito nessa noite. Uma vitória sobre a nossa casa. Abacuque estava dizendo: eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para mim e a sua vida, porque o Senhor está nos avivando por dentro. O Senhor está tratando dentro primeiro, porque é como eu vejo. Se eu tenho palavra, se eu tenho um avivamento interior, se eu tenho uma presença, a minha visão vai ser diferente do lado de fora, irmão. Agora, se eu não tenho nada por dentro, se não há temor, não há palavra, eu estou diante da crise, eu vou ficar junto com o pavor, eu vou fazer companhia com medo. Mas se eu estou sendo avivado ao ouvir a palavra, mas vendo a crise que está do lado de fora, e eu não estou negando os problemas. Por isso, nessa noite, você estiver negando os seus problemas, traga-os à tona aqui, traga-os à tona diante de Deus, coloque-os diante do Senhor nessa noite. Não há impossíveis diante da presença de Jesus, não há impossíveis diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Abacuque estava colocando bem claro diante de Deus, e ele estava dizendo que Deus era capaz, totalmente capaz diante dos seus problemas. Em outras palavras, ele dizia assim: eu não posso, eu não tenho condições diante disso, mas o Senhor é totalmente capaz. Diante da tua glória todas as coisas acontecem. Abacuque estava deixando clara a sua realidade. No versículo 17 ele diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, a figueira que produz o figo para Israel é muito significativo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, a videira que produz as uvas, para Israel é muito significativo. Aí ele diz: e o produto da oliveira minta, a oliveira para Israel, muito significativo, que produz as azeitonas. Nós temos figos, nós temos uvas e nós temos azeitonas. Tudo isso fala de prosperidade, tudo isso fala de alimento, fala de unção, fala de vida, fala de prosperidade. Mas qual era o contexto que eles estavam vivendo? Contexto de sofrimento, contexto de dúvida, contexto de pesar, contexto de crise, contexto não de fartura, mas de escassez. Quando olhava para a figueira não está florescendo, significa que não vai ter fruto. Não há fruto, significa que não há substância, não há vida. Abacuque está identificando os seus problemas, bem claro, está ficando claro, está declarando o que está acontecendo. Está declarando o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na minha vida. Olha essa dificuldade.
Olha essa escassez, olha esse problema, olha essa dúvida, olha essa dor, olha essa enfermidade, olha essa circunstância adversa. Abacuque estava dizendo: a figueira não está florescendo, não vai ter figo. Ele disse aí também, ainda que não haja fruto na vide. A uva, irmão, a uva, tão significativa como alimento, produzia o vinho, suco de uva, trazia alegria para eles, o sustentava, também fazia parte da sua vida econômica. Mas não há fruto na vide, não há alegria na vida. Eu não encontro alegria na minha vida nesse momento. Eu não encontro flor na minha vida, não encontro substância, eu não encontro alegria na minha vida. Em outras palavras, Abacuque estava dizendo assim: o que está acontecendo? Meu Deus, por que nós estamos passando por isso? Por que essa crise tão grande agora? E ele diz: e o produto da oliveira minta, também não há azeitona nessa oliva. A azeitona representa também, dentro da vida comercial deles, o sustento, mas a azeitona produz o azeite, e o azeite fala da presença de Deus, o azeite fala da unção. Então nessa noite pode ser que não haja alegria, substância, pode ser que não haja unção, pode ser que não haja a presença de Deus, pode ser que a escassez seja tão grande, a luta seja tão grande, mas tem um homem diante dessa adversidade dizendo: ainda que aconteça isso, ainda que não tenha mantimento, ainda que não tenha flor, não tenha fruto, ainda que não tenha uvas, que não tenham azeitonas, ainda que não tenha mantimento ovelhas, que não tenha vacas, ainda que não haja nada disso, ainda que eu estou diante dessa prova tão grande na minha vida, todavia, porém, entretanto, contudo, todavia, e essa diferença, irmão, para quem teme a Deus, o que Abacuque vai declarar aqui é a diferença para quem teme a Deus, a diferença para quem não para diante da escassez, olhando para o momento, identificando os seus problemas, mas não parando lá, não parando naquela crise que só suga a tua alma. Abacuque está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Deixa eu perguntar para você nessa noite: qual é o motivo da sua alegria? É olhar para a videira e ver ela cheia de uvas, irmão? Qual é o motivo da sua alegria nessa noite? É olhar para a figueira e ver ela lotada de figos? Qual é a tua alegria nessa noite? É olhar para a oliva e ver ela cheia de azeitonas? Abacuque estava presenciando o caos. É olhar para os campos e não ver os campos produzir o mantimento. É olhar e não perceber mais ovelhas, não tem mais alimento, não tem mais carne, a crise está intensa. E não tem mais vaca também, acabou tudo. Aí nós temos um cenário onde nós temos tudo para desistir e dizer assim: está vendo, Deus não é comigo, olha a situação que eu estou vivendo, olha essa enfermidade aí, parece que ela não vai embora nunca, eu falo com Deus, nada acontece, olha o problema que eu estou enfrentando, será que Deus não está vendo? É o que Abacuque está dizendo aqui? É o que Abacuque está orando a Deus? Ele está dizendo: Senhor, ainda que eu estou passando por tudo isso, ainda que eu estou diante dessa crise tão grande, e talvez a culpa nem é minha, e talvez a culpa, irmão, nessa noite, minha irmã, nem é sua, porque de fato não era culpa dele, mas ele estava passando a prova junto com os demais, irmão, ele estava passando a dificuldade junto com os demais. Deus estava permitindo isso na vida dele, mas a leitura que ele fazia daquele momento era diferente da dos outros.
E essa é a leitura espiritual e o entendimento que eu e você temos que ter diante desse problema nessa noite. Deus está falando com você. Abacuque olhou, ele identificou todas as coisas, ele disse: está acontecendo isso mesmo, aí eu não tenho mais nada no armário, não tem mais um suco de uva para beber, não tem mais uma azeitona para comercializar, até a luz da casa apagou, não tem como acender, não tem óleo, a gente está no escuro, está difícil. Cadê o fogo da lamparina? Não tem. Irmão, um caos total. Tudo para blasfemar, para xingar, para aborrecer, para voltar atrás, para desistir do caminho, para desistir de Deus, para dizer: não, eu vou largar a mão de igreja, de fé, de Bíblia, porque eu estou vivendo tudo isso. Será que Deus não está vendo? Será que eu estou respondendo algumas coisas para você nessa noite? Mas esse homem estava dizendo assim: todavia, ainda com tudo isso, todavia eu me alegrarei no Senhor. Coloque a mão no seu coração assim, aponta o seu dedo assim, diga assim: eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Qual é a tua perspectiva, querido, nessa noite? Tem muita gente reclamando, irmão. Tem muita gente blasfemando. Tem muita gente voltando atrás. Tem muita gente brigando com Deus. Tem muita gente fazendo coisas erradas para tentar suprir aquilo que seria suprido da maneira correta, mas fazendo coisas erradas, perdendo a bênção e adquirindo maldição para a sua vida. Mas Abacuque estava dizendo: a perspectiva que eu tenho, deixa eu falar para você nessa noite. Abacuque estava dizendo: a perspectiva que eu tenho, a minha alegria não é por causa do tempo cinzento, ou por causa do sol brilhante, por causa dos campos verdes. A minha alegria não está do lado de fora, a minha alegria não está porque está tudo bem, a minha alegria não é só porque eu tenho dinheiro, uma boa condição. Não, a minha alegria, ela está no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor nessa noite. Eu me alegrarei na presença de Deus, porque é Deus que muda o meu estado, é Deus que muda a minha crise em bênção, é Deus que muda a minha situação. Às vezes a gente pensa, irmão, que a gente está na mão do governo, a gente pensa que a gente está na mão da prova, na mão do inimigo, na mão da crise. Abacuque não pensava assim. Abacuque não pensava dessa forma. Ele viu os problemas sim na sua frente, via o caos sim, mas a sua alegria nunca foi nas coisas, a sua alegria nunca foi nas circunstâncias boas. A sua alegria sempre foi na presença de Deus. Deixa eu perguntar para você nessa noite: onde está a sua alegria? Onde está a sua alegria nessa noite? Você pode estar olhando para essa videira e não está encontrando alimento. Por isso que eu e você não podemos ser crentes circunstanciais, filhos de Deus circunstanciais, aquele cristão camaleão. Já viu aquele que muda de cor conforme o ambiente? A gente é um só na presença de Deus. Tem crente assim, irmão, conforme o ambiente ele muda de cor. Muda de cor. Não, mas nós somos a mesma coisa diante da presença de Deus. Nós somos a mesma coisa diante do tempo de prova e diante do tempo de bênção. A gente é a mesma coisa quando tem azeitona lá naquela oliveira e quando não tem. A gente é a mesma coisa. É a mesma coisa quando tem vaca e quando tem ovelha e quando não tem. Aí quando não tem, você reclama só do período que não tem. Meu irmão, é bem assim. A gente reclama diante da crise, mas diante da bênção não.
Mas estamos vendo aqui um homem que estava diante da crise, e na crise estava se alegrando. Como que eu posso me alegrar diante da enfermidade? Porque isso aqui é evangelho. Não é uma falsa prosperidade, uma falsa alegria, uma alegria em Deus. Uma alegria em Deus que coisas de fora não roubam, que pessoas não tiram, que circunstâncias não tiram, que problemas, dores, enfermidades não tiram. Porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei quem Ele é. E aí Abacuque estava dizendo: todavia, Senhor, mesmo com tudo isso, mesmo sendo perseguido, mesmo passando diante da vexação, diante da crise, todavia eu coloco o dedo aqui, diante de mim, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei diante do Deus da minha salvação. Eu já estou declarando isso, mesmo diante da crise, da dor, do problema, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. É Ele que vai me salvar nessa crise, é Ele que vai te salvar nessa noite, nessa crise. É Ele que vai abrir essa porta, é Ele que vai fazer de novo brotar. É Ele que vai fazer de novo, irmão, a vide produzir. É Ele que vai fazer de novo a oliveira não mentir mais, não falhar mais no seu produto, mas produzir aquilo que tem que ser produzido. Por isso, onde está a minha perspectiva e a sua? Você está olhando para a videira que não tem uva? E você está reclamando, está chorando? Aí, agora não dá mais, não tem mais nada. Não, mas ao contrário disso, tem alguém dizendo: não, está tudo drástico, realmente o cenário é caótico, mas eu não estou parado aí, a minha alegria não está aí, a minha alegria está no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Em outras palavras, estava dizendo: eu me regozijarei no Senhor, estarei contente diante da presença de Deus. Irmão, essa palavra aqui no hebraico, ela sugere algumas coisas interessantes. O que Abacuque está dizendo, que vai chocar a minha alma e a sua nessa noite. Entre tantos significados, um dos significados da palavra alegria, me alegrarei, seria bailar, seria dançar diante da presença de Deus, bailar diante de Deus, rodopiar com alegria ao redor com movimentos intensos. O significado do que Abacuque está dizendo é isso diante do problema. Quem conhece a Deus, irmão, não para diante de problemas, identifica-os e coloca-os diante do Senhor. Por isso, nessa noite, com essa palavra, eu quero que você pegue todos esses problemas que você está passando, essas dores, perseguições, dúvidas. Quero que você coloque diante do Senhor, porque a dúvida nessa noite vai dar lugar à adoração. Aleluias! Porque a queixa nessa noite vai dar lugar à confiança em Deus. Mas essa precisa ser a minha e a sua perspectiva diante de tudo isso, diante do caos. A gente sempre diz isso, irmão: na hora que tudo está bem, na hora que está uma bênção, está uma bênção. Mas eu não posso ser dois diante de Deus. Quando está uma bênção, eu sou uma bênção, mas quando não está uma bênção, eu sou quem? Diante do cativeiro, diante da crise e da dor, Abacuque, irmão, era o mesmo, porque a sua perspectiva estava em Deus, não estava nos homens. A sua perspectiva estava no Senhor, a sua alegria estava no Senhor, não estava em coisas, em circunstâncias. A sua alegria não era circunstancial, entende? Circunstancial. A sua alegria não era por causa do entretenimento. A sua alegria era no Senhor. Esteja vivendo o que estivesse vivendo, a sua alegria era no Senhor. O verso 19, ele disse: Jeová é a minha força, Ele é a minha salvação diante da crise. Ele disse: Ele é a minha salvação. Não tem uva, não tem azeitona,
não tem vaca, não tem ovelha, não tem mantimento, não tem figo, mas a minha alegria é no Senhor, eu me alegrarei nele, porque Ele é o Deus da minha salvação. Não tem nada, não tem, mas Ele vai me salvar diante disso. Ele vai me salvar diante dessa escassez, Ele vai me salvar diante dessa prova, Ele vai mudar a minha situação. Ele vai fazer você e eu dar a volta por cima nessa noite, irmão. Você olha hoje, você se vê embaixo nessa roda gigante, você se vê embaixo humilhado, mas a roda gigante vai girar, irmão. Ela vai girar, olha aqui, ela vai girar. Tem momentos, queridos, que nós estamos no vale, não tem? Pode ser que você esteja no vale nessa hora, mas o Deus que está aqui nessa noite é o Deus da salvação, e Ele vai nos elevar para os montes nessa noite. Vai nos tirar dos vales e vai nos colocar nos montes nessa noite. Abacuque está dizendo: todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, eu bailarei diante dEle. Quando o celeiro está cheio e quando o celeiro está vazio, eu bailarei diante dEle. Que eu preciso ser o mesmo diante dEle, porque Ele é o mesmo diante de mim. Ele não muda quando a minha circunstância muda, mas eu tendo a mudar quando a minha circunstância muda, mas Deus não muda. Entenda, você que reclamou ou que anda reclamando, Deus não muda. E eu e você mudamos. Deixa eu dar um exemplo clássico para você. Lembra Jesus? Jesus, na quinta-feira à noite, estava tomando a última ceia com os discípulos. E aí, lá pelas 10h30, 11 horas, ele sai e vai para o jardim de Getsemane. Quinta-feira à noite, última ceia, vai para o jardim da oração. E ali Jesus se retira dos discípulos, um tiro de pedra, diz a Bíblia, 80 metros mais ou menos, e vai orar 1 hora. E fica Pedro, Tiago, João, os discípulos ficam ali. Jesus diz: ficai aqui, vigiai, enquanto eu vou para lá orar. Orem, fiquem aqui. E Jesus vai orar, 1 hora depois ele volta. Quando ele chega, ele encontra os discípulos dormindo. Está dormindo. Jesus os desperta, os levanta diante daquele momento de sono espiritual. Jesus volta para a oração de novo, vai de novo para aquele lugar. E a Bíblia diz que lá ele sua gotas de sangue. Ele está num sofrimento interno intenso, por causa da cruz, na sexta-feira pela manhã. Jesus está ali diante daquela crise. Mas eu não quero entrar aí, eu quero mostrar para você que antes de Jesus ser pego no Getsemane, antes disso, vem Judas, irmão. Judas vem com os principais dos sacerdotes, dos escribas, e entrega Jesus com um beijo na face, o trai, porque eles não sabiam quem era. E Judas fez um negócio, fez um acordo: olha, por 30 moedas de prata eu vou entregar ele para vocês. E aí eles vão e Judas beija a face de Jesus diante deles. Aí Jesus, antes de Judas chegar, Jesus fala assim: amigo, a que vieste? Jesus pergunta para Judas, amigo, e diz assim: amigo, a que vieste? O que eu entendo com isso, irmão? Que eu muitas vezes posso mudar diante das minhas circunstâncias. Quando eu recebo alguma coisa, eu posso trair a Deus. Eu posso trair a Deus. Pelas circunstâncias eu posso traí-lo. Por coisas de fora eu posso ser tendencioso a traí-lo, seja pelo bem e pelo mal. Judas traiu pelo bem, recebeu 30 moedas de prata. Naquela época, irmão, 30 moedas de prata era muito dinheiro. Pelo bem, entre aspas, eu recebi dinheiro. Deixa Jesus se lascar, eu vou trair ele. Contextualize isso para o nosso tempo, irmão. Que a gente, por circunstâncias favoráveis a nós podemos trair o Senhor. Por pouca coisa, a gente pensa que 30 moedas é muita coisa, não é nada, irmão. Trocando a eternidade por 30 moedinhas de prata,
Aí Judas vem, dá um beijo na face de Jesus. Jesus fala assim: amigo, a que vieste? Você percebe que Jesus não muda, irmão? Que Deus não muda? Jesus chamou o traidor de amigo. Que amigo miserável é esse que dá um beijo na face e trai? Mas Deus continua chamando ele de amigo. Deus não muda. Eu e você mudamos por circunstâncias. Vai me beneficiar, não importa a Deus, que se dane o evangelho, está me beneficiando. Traz Jesus, deixa para lá, deixa. Está entrando no meu bolso, está me ajudando, deixa, ninguém está vendo. Jesus está vendo, irmão. E Jesus está falando assim: amigo, aqui vieste. E aí ele vem dar um beijo, eu vim. O beijo retrata a traição, eu vim para te trair. Olha o que eu recebi, o bolso está cheio, 30 moedinhas, eu estou tranquilo, vou comprar uma casa, às beiras de Cafarnaum, eu vou fazer minha vida. É mesmo? Que alegria na terra. Deus não muda, irmão. Quem muda somos nós. Deus nunca vai mudar. Ele sempre vai ser o mesmo, sempre vai amar você, sempre vai chamar você de amigo, sempre vai chamar você de filho e de filha. Mas eu e você, por conta de circunstâncias na vida, nós podemos mudar. Agora estamos vendo na Bíblia um homem que não mudou. O homem que disse: mesmo passando por tudo isso, Senhor, mesmo pagando esse preço terrível, não sendo nem culpa minha, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Tem muita gente traindo Jesus por pouca coisa, irmão. Tem muita gente traindo Deus por pouca coisa. E talvez pode ser tarde demais essa traição, como foi com Judas. Mas tem muita gente também, mesmo diante das suas circunstâncias, se alegrando diante do Senhor. Que essa pessoa seja eu e você nessa noite. Amém? Amém? Que a tua alegria não seja por essa circunstância boa ou ruim. Que a tua alegria esteja nele, que a tua alegria seja a ele, que você se alegre nele. No verso 19 ele disse: Jeová, o Senhor é a minha força. Não só salvação, mas Jeová também, Ele é minha força diante da circunstância. Diante dessa luta, Ele é minha força. E Ele fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus está falando nessa noite, como Abacuque está dizendo, que se a nossa perspectiva estiver nele, Ele é a nossa salvação nessa noite. Se a nossa perspectiva estiver nele, é a nossa força nessa noite. E Ele vai nos tirar de lugares baixos e vai nos fazer caminhar e cavalgar nas alturas, na sua presença. Aleluias! Amém? Glória a Deus. Deus quer tirar essa dúvida do seu coração nessa noite e quer plantar uma adoração contínua. Deus quer tirar essa queixa do seu coração, essa desconfiança nessa noite, e quer colocar uma confiança poderosa na presença dEle. E eu quero orar. Hebreus capítulo 10, versículo 38, ele diz, Paulo repete as palavras de Abacuque: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Foi Abacuque que disse isso. Abacuque disse: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, Deus não tem alegria nele. Nessa noite, diante dessa circunstância, Deus está te chamando para você levantar a sua cabeça, para você se levantar diante dele. Você não vai recuar, você não vai voltar atrás, porque o Senhor está aqui, Ele é o motivo da sua alegria. Amém? Deus é o motivo da sua alegria. E nós vamos orar no nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós bendizemos o nome do Senhor. Estamos diante da tua palavra viva e eficaz, mais penetrante, cortante do que qualquer espada de 2 fios. A tua palavra nessa noite, ela vai entre juntas e medulas, Senhor. A tua palavra nessa noite vai até a divisão da alma e do espírito humano, para promover a tua glória, Senhor. O Santo Espírito sabe e conhece cada coração, conhece o âmago da alma de cada um dos teus filhos e filhas aqui nessa noite. E eu sei que a tua palavra,
ela foi endereçada para a alma de cada um de nós nessa noite. E ela não voltará sem provocar o efeito, sem fazer a mudança para a qual ela foi designada. Por isso, nessa noite, por intervenção do Espírito Santo, opera o teu milagre nessa noite, opera a tua cura nessa noite, opera a porta aberta nessa noite, pois tu és aquele que abre porta e ninguém fecha a porta que o Senhor abre. Nessa noite, em nome de Jesus, que esta enfermidade na alma, ela saia em nome de Jesus, que esta enfermidade no corpo agora, ela saia em nome do Senhor Jesus. E eu declaro nessa noite a alegria do Senhor sobre a vida da igreja. Eu declaro nessa noite a alegria do Senhor no coração desta jovem, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a alegria do Senhor nessa noite sobre a casa do teu filho, aleluias. Pois nessa noite estamos contemplando diante da tua presença o testemunho do teu servo, ó Pai, que mesmo diante da dor e da crise, encontrou refúgio e salvação, encontrou força na tua presença, e é nesse lugar que nós encontramos refúgio, na tua presença, Pai, força. Salva-nos e seremos salvos, levanta-nos e seremos levantados, cura-nos e seremos curados nessa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.